Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, o Espírito dos profetas, o Espírito do Altíssimo Deus, venha dirigir a nossa meditação na sua santa palavra e que o nome do Senhor Jesus seja santificado na sua vida e o reino dele venha se espalhar através de você e a vontade dele seja feita na sua vida como na vida dos que ouvirem você também. Bem, eu queria falar com vocês porque nesses últimos tempos difíceis, tempos dificílimos, que Jesus já havia previsto e que os apóstolos e os profetas instruíram-nos com respeito a estes últimos tempos. Nós vemos nesses últimos tempos muitas coisas acontecendo. Coisas, obviamente, más, ruins, perversas. Mas a pior de todas, a meu ver, é quando as coisas ruins, as coisas más, vêm para dissuadir, espalhar aqueles que um dia tiveram uma experiência com Deus e que conservam a sua fé, a pureza da sua fé. Então, nesses últimos tempos, nós estamos vendo assim uma chuva de problemas sociais, políticos, problemas de saúde, problemas de toda sorte. Mas o problema pior é o problema da fé, quando é fingida. Paulo fala sobre isso, a fé não fingida. Tem a fé não fingida, que é pura, e tem a fé fingida. Então, nesses últimos tempos, muitos falsos profetas, falsos homens de Deus, falsos pregadores que usam e abusam da palavra, da letra, não da palavra, porque a palavra de Deus tem espírito, mas a letra mata. E esses profetas da letra têm saído pelo mundo afora. E a pergunta que não quer calar, que muitos fazem, é a seguinte: bispo, como é que pode a pessoa pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus e viver uma vida completamente contrária àquilo que ele prega? Isso aconteceu na época de Jesus, na época dos apóstolos, e sempre vai acontecer, porque nós vivemos no reino do mundo. Fisicamente, eu vivo no reino deste mundo. Espiritualmente, eu vivo no reino de Deus. É isso aí. Agora você entende melhor. Então, eu vivo em espírito, mas fisicamente eu estou no reino deste mundo, e você também, claro. Mas por que Deus permite que nós vivamos neste mundo cruel, difícil, esse mundo mau, esse mundo de mentiras, de enganos, de injustiças?
Por que Deus permite que nós, seus filhos, seu povo, sua igreja, esteja fisicamente neste mundo vil? Justamente para que nós pudéssemos testemunhar a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus permite, como Ele fez com, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses 4 homens que foram levados cativos lá de Jerusalém, de Judá, foram para o palácio de Nabucodonosor, lá na Babilônia. Eles foram exilados junto com muitas outras pessoas. Só que nesses 4 homens havia um outro espírito, havia um temor a Deus, havia homens de Deus que, mesmo estando fisicamente vivendo, morando no palácio do rei, ainda assim eles não se contaminaram com as iguarias que havia lá no palácio. E assim também acontece conosco. Nós vivemos num mundo palaciano. Essa é a realidade. Um mundo de pecado, um mundo onde as pessoas não temem a Deus, a maioria não teme a Deus. E Deus nos colocou aqui neste mundo, nesta época, justamente nesta época difícil, para que pudéssemos ser suas testemunhas. Suas testemunhas. Com licença. Testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só quem realmente nasceu da água e do Espírito Santo, isto é, nasceu do arrependimento, participou do batismo do arrependimento, se arrependeram dos seus pecados mesmo, e não um arrependimento assim de sentimentos, não, mas num remorso, por exemplo, não. Mas o arrependimento significa você dar uma guinada de 180 graus. É isso aí. Arrependimento é você, por exemplo, você está indo na direção norte e então você se arrepende e dá uma guinada e vai para a região sul ou para o lado sul. É assim que funciona. Então, vivendo nesse mundo de distorções, de sujeira, de maldade, de perversidade, e essa é uma das razões porque neste domingo nós estaremos todos, em todo o mundo, fazendo uma grande corrente de oração em favor da nossa terra. Onde quer que você esteja vivendo, então você vai orar pela sua terra. Você vai orar pela sua terra, a terra que você está vivendo, para que Deus venha curar essa terra, sarar essa terra. Mas voltando às testemunhas de Jesus, somente quando a pessoa é nascida da água, que é o batismo de arrependimento, e do Espírito Santo, quer dizer, nascida do Espírito de Deus. Jesus disse, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito Santo é espírito, ou seja, é espiritual, passa a viver no mundo espiritual, no reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual, a igreja do Senhor Jesus é espiritual,
A igreja do Senhor Jesus não tem placa, não tem nome, só tem um pastor, que é o próprio Senhor Jesus. E a igreja é espiritual, é o reino de Deus. Então, quando nós vivemos no reino de Deus, que nascemos realmente da água e do Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas vivas neste mundo, no reino deste mundo. Nós somos testemunhas de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. Mas como que a gente vai falar para as pessoas que Jesus está vivo? Como que nós vamos ser testemunhas da ressurreição de Jesus se nós não ouvimos com os nossos olhos físicos, não o sentimos com os nossos corações, se nós não o tocamos com as nossas mãos? Como? Como é possível uma pessoa ser testemunha da ressurreição de Jesus se ele nasceu, viveu e morreu há mais de 2000 anos atrás e ressuscitou? Como? Como é que eu posso dizer que eu sou testemunha? É meio complicado, né, amiga e amigo? Mas se você souber separar o reino deste mundo do reino de Deus, porque o reino deste mundo é físico, é carnal, é demoníaco, jaz no maligno, quer dizer, está enterrada ou enterrado no inferno deste mundo. E por isso a gente vê tudo isso. A gente vê coisas que a gente não queria ver. Mas, infelizmente, nós estamos fisicamente no reino deste mundo. Mas espiritualmente, porque nascemos do Espírito Santo, então nós estamos vivendo no reino de Deus. Então, isso é extraordinário. Quando você entende isso, você tem essa consciência, então você se torna testemunha viva da ressurreição de Jesus. Por quê? Por quê, mesmo? Porque para você pertencer ao reino de Deus, você tem que ter sido nascida da água e do Espírito Santo. Uma vez nascendo do Espírito Santo, você é espiritual. Então você tem acesso, você entra no reino de Deus, neste mundo. Você faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus é instituição, a igreja dele. É a igreja espiritual, não é a igreja física, é a igreja espiritual. Você pertence ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Você tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Você carrega consigo o nome do Senhor Jesus Cristo. E você, obviamente, com o Espírito Santo, você tem o poder do Espírito Santo para falar daquele que morreu e ressuscitou para que pudesse nos salvar. E é isso que Jesus fala antes dele antes dele ir para o céu. Ele disse para os seus discípulos: recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Há de vir.
tem que vir, obrigatoriamente tem que vir sobre vós. Porque se a pessoa não recebe o Espírito Santo, como que ela vai dar testemunha de alguém que ela não viu, não tocou, não sentiu? Como que ela vai falar de alguém que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás? Como? Não tem como. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela se torna espírito ou espiritual. E então ela entra no reino de Deus. O reino de Deus é formado apenas pelos que nasceram de Deus. Nasceram da água e do Espírito Santo. E se você não nasceu da água e do Espírito Santo, você não conhece o reino de Deus. Você pode até pertencer a uma igreja, uma denominação, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode ser pastor, pastora, você pode ser obreira, obreiro, você pode ser esposa de pastor, de bispo, seja lá o que for. Não importa. Você pode ser um oficial da igreja física, mas não da igreja espiritual, a igreja que é o reino de Deus, a igreja que é espiritual, que é invisível, e não pertencendo ao reino de Deus ou à igreja espiritual, é claro que você só vai olhar com os olhos físicos, materiais. Você vai estar inserido apenas no reino deste mundo, ainda que seja membro ativa da igreja física. Mesmo assim, você ainda não entrou no reino de Deus. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Depois ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Que quer dizer que o Espírito Santo, quando gera uma pessoa, ela se torna espiritual, ela se torna espírito. E é claro, é óbvio que ela sabe em quem tem crido. Ela sabe em quem ela está apoiada. Ela sabe a quem pertence. O diabo não pode lhe tocar. Não pode lhe tocar porque ela está no reino de Deus. O diabo não vai entrar no reino de Deus. O diabo não tem esse direito. O reino de Deus é só para os nascidos de Deus, do Espírito de Deus. Mas Deus nos chamou, nos escolheu você, escolheu a mim, para vivermos nesses tempos difíceis, para que nós pudéssemos testemunhar da sua ressurreição. E uma vez você dando o seu testemunho de filha, de filho de Deus, membro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, você sendo espiritual, nascido do Espírito Santo, uma vez você pertencendo ao reino de Deus, então, quando você falar, você vai ter o poder do Espírito Santo. É o que Jesus promete. Ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir, que obrigatoriamente vai vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, quer dizer, você vai ser minha testemunha por onde quer que for,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quer dizer, quando a pessoa é nascida da água e do Espírito Santo, ou seja, quando ela entra no reino de Deus, faz parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é espiritual, ela tem o poder do Espírito Santo consigo, por onde quer que ela for, onde quer que ela estiver, ela vai ser testemunha de Jesus, testemunha viva da ressurreição de Jesus, porque ela pertence ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Mas, para isso, obrigatoriamente, ela tem que receber o poder do Espírito Santo. Com licença. Então, o batismo com o Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, não é uma opção doutrinária. Não. Não é uma opção de fé. Não. É algo obrigatório para todos os que querem entrar no reino de Deus. É impossível entrar no reino de Deus sem ter nascido ou nascida do Espírito de Deus. É impossível. Eu quero que você tenha essa consciência. Quando nós fazemos campanhas para as pessoas receberem o Espírito Santo, quando nós fazemos o jejum de Daniel para a pessoa receber o Espírito Santo, quando nós estimulamos as pessoas a buscar e receber o Espírito Santo, não é uma opção, não é uma doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus. É uma doutrina do próprio Senhor Jesus. É Ele que estabeleceu essa fé, essa doutrina. E recebereis o poder. O poder. Você já pensou, amiga e amigo, você ter o poder do Espírito Santo consigo? Em casa, no trabalho, na rua, na escola, onde quer que for, você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Você sabe lá o que é isso? Então, nesses tempos difíceis, de muitas confusões, de muitos falsos profetas, falsos cristãos, falsos homens e mulheres de Deus, nesse mundo, como é que você vai identificar quem é verdadeiro e quem é falso? Como que você vai identificar? Só tem um jeito. Nascendo da água e do Espírito Santo. Nascendo do Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você pode me identificar como homem de Deus. Por quê? Porque o Espírito que está em você confirma em mim. E o Espírito que está em mim, o Espírito Santo, confirma que está em você. Então, há uma linguagem única entre nós. Você me entende, você entende a minha língua, você entende as palavras, você compreende direitinho os pensamentos, porque o Espírito Santo está com você. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. É o reino de Deus. É o Espírito Santo. Você nasceu do mesmo Espírito que eu. Temos o mesmo Espírito. Eu não tenho mais do que você e você tampouco tem mais do que a mim.
Deus não nos tem dado, Jesus ensina, Deus não nos tem dado o Espírito Santo por medida. É a sua plenitude. Então você tem tanto o Espírito Santo quanto eu. Então nós falamos a mesma linguagem, nós temos o mesmo comportamento, mesmo caráter. Nós gostamos, amamos a justiça, a verdade, andamos na verdade. Por quê? Porque somos bonzinhos? Não. Porque nós nascemos de novo, não nascemos mais dos nossos pais, mas nascemos do Espírito Santo. O Espírito Santo confirma, testifica com o nosso espírito que realmente nós somos filhos de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não precisa ser convencida por ninguém de que ela é de Deus, que ela tem o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo confirma isso com ela. E não só confirma com ela, mas fala em identificar-se com aqueles que têm o Espírito Santo, porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Por isso Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ele não tinha vindo até então. Jesus precisou primeiro morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Isso aconteceu depois, no dia de Pentecostes. Aí veio a descida do Espírito Santo sobre todos. E a partir dali, todos os que criam e obedeciam a palavra de Deus eram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus queria que a sua palavra, que os seus ensinamentos, os ensinamentos do seu Filho Jesus fossem divulgados por toda a terra. Você não precisa ser necessariamente um pastor, um bispo, um pregador, um obreiro, uma obreira. Você não precisa necessariamente ser um oficial da igreja para fazer a obra. Você pode fazer a obra independentemente de quem quer que seja. Por quê? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus dentro de você para testemunhar na escola, no trabalho, na fábrica, no escritório, em qualquer lugar. Você é testemunha viva de Jesus, porque o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo, está em você, como está em mim. E isso é muito glorioso, isso é magnífico. Dá licença. É isso mesmo, minha amiga, meu amigo. Você não precisa necessariamente ter um uniforme de obreira, de obreiro, de pastor, bispo. Seja lá o título que você queira dar. Você precisa ter o Espírito Santo. Aí sim, você vai saber separar o joio do trigo. Você vai saber identificar quem está no reino de Deus e quem está no reino deste mundo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo, quem recebeu o Espírito Santo, espiritualmente, a mente, o intelecto, o racional, tem a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é a mente de Jesus, é a mente de Cristo. Então tem a mente de Cristo e tem o pensamento do Senhor Jesus. E fala as palavras que Jesus falaria se estivesse no seu corpo. Isso significa que você é testemunha e você sabe identificar uma pessoa que
é do reino de Deus, está ou nasceu da água e do Espírito Santo, como também você sabe identificar a pessoa que não nasceu do Espírito Santo, não nasceu da água e do Espírito Santo, não tem o poder do Espírito Santo. Você sabe identificar. E aí você sabe separar aquela pessoa que é de Deus mesmo daquela que não é de Deus. A maioria não é de Deus. A maioria está no reino deste mundo. Não só fisicamente, mas, sobretudo, espiritualmente. Vive no reino desse mundo. Porque vive na mentira. É isso aí. Vive da mentira, das injustiças. Vive com uma vida completamente avessa ao reino de Deus. E você sabe quem é e quem não é de Deus. E o que Deus cobra de nós, que nascemos da água e do Espírito Santo, é que nós sejamos suas testemunhas aqui na terra. Não só falando, mas, sobretudo, dando testemunho da sua própria reputação, caráter, da sua vida perante a sociedade podre que todos nós vivemos. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é de Deus. Quando não tem o Espírito Santo, ela ainda não conhece a Deus. É isso que essa é a minha leitura da palavra de Deus. Então, você vai verificar, você vai conferir que muitos pastores que antes falavam de Jesus, oravam em nome de Jesus, pregavam a palavra de Jesus, na realidade não pregavam a palavra de Jesus, pregavam apenas a letra e não a palavra. Porque a palavra de Deus tem espírito. E porque pregavam a letra, eles eram como papagaios. Apenas repetiam o que está escrito, mas não viviam aquilo que está escrito. Mas quem vive, ou quem tem o Espírito de Deus, quem nasceu da água e do Espírito Santo, é uma criatura que tem o caráter de Deus, o caráter da verdade. Eu não vejo Deus, mas da minha boca você vai ouvir a verdade, e somente a verdade. Mas eu não vivo e convivo com o Senhor para saber se o Senhor vive ou não da verdade. Bem, realmente, você não convive comigo. Mas no que eu falo, no que eu prego, no que eu digo, no que eu ensino, você identifica se a palavra que eu lhe tenho dado tem espírito ou não tem espírito. Se é letra ou se é palavra. Então você sabe identificar. Você sabe, você tem consciência, seja você de Deus ou não, você sabe por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, é claro, você sabe que eu sou. Mas se você não tem o Espírito Santo, você vai ver através do testemunho da minha própria vida, do meu comportamento ético, disciplinar, caráter, família. E quando se trata de caráter, de verdade, então
a primeira coisa que a gente vê é a família. A família constituída, o casamento constituído. Porque quem é de Deus busca uma pessoa que também é de Deus para se unir e ser um só espírito, uma só carne. E por toda a vida, não só por 20, 40 ou 50 anos, mas por toda a vida. Então, amiga e amigo, são, digamos, sinais de quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem prega a palavra e quem prega a letra. Eu falava que muitos pastores no nosso meio, eu falo do nosso meio, não conheço os outros, eu não quero saber e nem sei o que acontece nas outras denominações. Eu procuro cuidar do rebanho que Deus nos confiou. Então, muitos que estavam no nosso meio, que aparentemente eram de Deus, com o tempo mostraram que eram apenas carne, nascidos da carne, não do Espírito Santo. Jesus disse que quem nasce da carne, ou seja, é carnal. E a carne, cedo ou tarde, vai se manifestar. Ou não é? Sim ou não? Quem é nascido da carne vai envelhecendo na carne e vai mostrando suas fraquezas ou as fraquezas da carne. Assim também na vida espiritual. O carnal, o nascido da carne, que apesar de falar das Sagradas Escrituras, ele, cedo ou tarde, vai manifestar essa carnalidade. Seja com mau testemunho, com mentira, com engano, com a letra, usa da letra, mas não passa espírito. E todos hão de ver que ele não tem nada de Deus, nada, absolutamente nada. Mas quem é nascido de Deus passa muito além da letra, passa a palavra. A palavra. E a palavra, Jesus disse a mim, as minhas palavras são espírito e vida. Quando estamos falando aqui agora, nesse momento, você pode se identificar ou não. Pode entender o que é espírito e o que não é espírito. Se você entende essa linguagem, você há de concordar comigo. Você há de entender que realmente temos o mesmo espírito. Mas se você não entende essa linguagem, é porque você ainda não nasceu do Espírito e, portanto, não tem o poder do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor Jesus. Eu me enganei muitas vezes, com licença, Constantino. Muitas vezes eu fui enganado, muitas vezes eu chamei pessoas para fazer a obra de Deus comigo, para me ajudar. E no afã de querer ajudar as pessoas, porque eram muitas pessoas, então nós deixamos pessoas entrarem no nosso meio que aparentemente eram de Deus. Falavam até línguas, mas com o tempo vieram se manifestar carne. Então eu me enganei, eu errei muito, desgraçadamente. Mas aprendi também, graças a Deus. Deus permite que a gente erre, que a gente falhe. Sabe por quê? Porque Ele quer ensinar a gente. São os desertos que ensinam a gente a sobreviver na dificuldade. Então,
Amanhã estaremos falando, dando continuidade a esse assunto, e eu falo isso para que você tenha a consciência de que sem o batismo com o Espírito Santo, você não conhece a Deus. E se você não conhece a Deus, como é que você vai falar de Deus? Como é que você vai pregar o Evangelho? Como é que você vai servir a Deus como obreiro? Você não serve absolutamente para nada dentro da igreja, do reino de Deus. Por quê? Você não nasceu do Espírito Santo. O reino de Deus é formado, nós falamos isso, o reino de Deus é formado por pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. O reino de Deus. Quem não nasceu da água e do Espírito Santo continua sendo carne, carnal. E como vai saber? Só nascendo do Espírito Santo que você vai conhecer. E nesses dias, nesses tempos difíceis que anunciam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, só aqueles que têm o Espírito Santo vão sobreviver. Amanhã falaremos mais sobre isso. Que Deus abençoe, ilumine o seu entendimento para que você não se limite apenas à letra da palavra, porque a letra mata, mas o Espírito, a palavra, dá vida. Deus abençoe e até amanhã. E não se esqueça, neste domingo, uma concentração de fé, uma oração especial pela nossa terra. Onde quer que você viva, você vai colocar, por exemplo, você que está no Brasil, então você mora em que estado? Qual cidade? Qual bairro? Qual a rua? Não diga, o número não interessa. Só coloca o nome da rua, do bairro, da cidade, do estado, e coloque esse pedido lá no altar. Leve-o para o altar. Você estará unindo a sua fé com a nossa e juntos estaremos nos humilhando e invocando e clamando a Deus para sarar a nossa terra. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.